Gênesis capítulo 2, a partir do verso de número 18. Gênesis 2, verso 18. NVI. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais do rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem um aliado semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Curve a sua cabeça mais um momento, feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Peça agora que o Senhor, que o Espírito de Deus, aquele que nos dá entendimento sobre a verdade da palavra de Deus, fale ao seu coração. Expressa ao Senhor agora o desejo de você compreender aquilo que Ele reservou para a sua igreja nessa manhã. Pai, nós nos dobramos, nos submetemos à Tua palavra. A Tua palavra que é a verdade. Essa verdade que permanece por gerações, por culturas, por todo o tempo, Senhor. Nós abrimos o nosso coração humildemente para receber a Tua palavra, para acolhê-la como a palavra de Deus, como a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Enquanto a Tua palavra é transmitida, é ministrada nessa manhã, Senhor, que cada mente, cada coração sejam trazidos cativos à obediência de Cristo e que nós possamos sair daqui impactados, transformados. Que essa palavra, Senhor, gere mudança em nossa vida. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode tomar o seu assento. Amados, nós vivemos um tempo de muita confusão. Eu acho que você já percebeu isso. Um tempo de muitos conflitos de opiniões, de divergências. Um tempo, assim, complicado, porque a cada momento surge uma pessoa proclamando que aquilo que ele está falando é a verdade. E a palavra de Deus vai dizer que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então isso acontece em vários aspectos das relações humanas. Nós vemos confusão na arena política, nós vemos confusão na arena das ciências. Na verdade, a gente vive um momento tão complexo que fica difícil de distinguir o que é certo, o que é errado, quem que está falando é verdade. Uma hora alguém diz uma coisa, outra hora vem outra e prova que é de outra forma. E a gente está vivendo esse mundo de uma enxurrada de informação, mais do que nós somos capazes de processar, e muitas vezes o resultado disso é muita confusão. E como nós estamos vivendo aí esse mês, onde celebramos o Dia dos Namorados, tivemos aqui nessa semana, na sexta-feira, um tempo muito precioso com os casais que vieram aqui participar. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem dessa manhã, tratando sobre esse tema especificamente dos relacionamentos.
Porque assim, quando as pessoas criam a sua própria verdade, ou estabelecem que aquilo que elas estão falando é o que deve ser seguido, a gente entra num mundo de caos. Porque cada um vai dizer, não, tem que fazer assim, tem que viver assim. A forma certa é essa, e cada um tem a sua verdade, então a verdade acaba sendo relativizada. E aí vira uma bagunça. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque Romanos não vai dizer que os homens mudaram a verdade de Deus. Mas quando nós vivemos alicerçado na instrução da palavra de Deus, cessa qualquer brecha, espaço para confusão. E a gente entra num modelo de vida, de harmonia, de perfeição, de bênção, de alegria, de plenitude. Porque o modelo que Deus estabeleceu é o modelo correto. Ele é o autor da vida. Eu e você, nós fomos criados por Ele. Ele tem um manual de instrução para a vida do ser humano. Ele sabe exatamente, ele conhece tudo sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas necessidades. E por ele conhecer, por ele ter nos criado, ele não apenas nos criou, mas ele nos deixou a orientação de como devem ser os relacionamentos entre os seres humanos. E eu queria falar com vocês nessa manhã especificamente do relacionamento entre o homem e a mulher. E a gente vê que essa confusão, ela entrou mesmo na igreja. Como pastores, nós já perdemos as contas de quantas vezes a gente tem que sentar para trabalhar com casais que estão vivendo conflitos sérios. Muitas vezes nós temos que mediar situações complicadas do relacionamento. Muitas vezes nós temos que ficar tristes ao ver famílias se desintegrando, porque pessoas decidem seguir um outro modelo, uma outra verdade, ao invés da verdade que a palavra de Deus ensina sobre relacionamento. Então, se a gente corrigir isso no sentido de entender, com coração humilde, qual é o projeto de Deus, e decidirmos seguir esse projeto, nós vamos ter famílias fortes, abençoadas, desfrutando tudo aquilo que é o projeto de Deus. Foi muito tremendo que a Stephanie estava ministrando aqui, e ela nem sabia do que eu ia falar, mas quando ela diz assim, seguir a Jesus implica renúncia. Não é, irmãos? Seguir Jesus implica renúncia. Por quê? Porque a nossa natureza humana vai tentar dizer o que nós queremos fazer. E nem sempre o que nós queremos fazer é o correto, é o melhor, é aquilo que é sadio, é aquilo que é bom para nós. Ainda que num primeiro momento possa ter um certo prazer, uma aparência de bom. Mas Deus tem um projeto perfeito. Então implica sim renúncia. A Bíblia vai dizer, olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Nós temos que abrir mão de hábitos, de coisas que estamos, quem sabe, habituados, ou que gostamos, que apreciamos, mas quando essas coisas, esses hábitos, esses comportamentos, ou essas escolhas, quando são confrontadas com a palavra de Deus, e a palavra de Deus mostra que aquilo é errado, eu tenho dois caminhos. Ou eu me rendo, me curvo à palavra de Deus e digo, Senhor, eu me submeto a Ti. Eu abro mão da minha vontade. Esse foi o padrão que Jesus falou. Esse foi o padrão que Jesus deixou para nós. Lá no Getsemane, quando ele estava a poucos momentos do seu martírio, da sua crucificação, ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e a tua seja feita. Ele renunciou à sua vontade. Ele nos ensina a orar assim, na oração conhecida como Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então esse é um ponto básico para a vida cristã. Se você quer ter um relacionamento com Deus, a primeira coisa que você precisa aprender é que a vontade de Deus tem que prevalecer. Amém? Entendemos isso aí? Muito bem. Então, temos que renunciar. E na questão dos relacionamentos interpessoais, nós temos que aprender também qual é o padrão divino, e naquilo que estiver fora do padrão divino,
Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou renunciar porque eu quero servir a Deus, porque eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu quero ir para a eternidade e gozar da presença de Deus para todo sempre. Ou eu posso tomar uma decisão de dizer, não, eu vou seguir a minha vontade, eu vou seguir a minha razão, eu vou seguir a minha lógica, ou eu vou seguir o que a maioria das pessoas faz, ou eu vou seguir as filosofias desse mundo. E você rejeitar a vontade de Deus. Então, quando nós lemos aqui esse texto, nós vamos lá para o início da Bíblia, o primeiro livro de Gênesis, que vai falar sobre como foi esse projeto de Deus para o relacionamento do homem. E o texto vai nos mostrar algumas coisas muito interessantes. Nós lemos ali o capítulo 2, mas se você ler o capítulo 1, você vai ver por diversas vezes uma afirmação afirmada pelo próprio Deus. Essa afirmação, essa frase é o seguinte: viu Deus que era bom. E disse Deus, isso é bom. Então, quando Deus cria a luz, a terra, os mares, as plantas, as árvores frutíferas, com as suas sementes, o sol, a lua, as estrelas, os animais aquáticos, as aves, os animais terrestres e o próprio homem, diante de cada etapa da criação, na sequência Deus dizia, e viu Deus que era bom. Na verdade, 7 vezes acontece a repetição dessa declaração divina quanto à criação. E Deus viu que era bom. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Deus olhou para essa pessoa e disse, é muito bom. Tudo que Deus fez é perfeito, querido. O equilíbrio dos astros, a posição, as estações, as plantas com seus frutos, os alimentos, tudo que Deus fez é bom. E nós desfrutamos dessas coisas boas, não é? Mas aí acontece algo curioso no capítulo 2. Lá no verso 18, o Senhor vai dizer que algo não estava bom. Depois de 7 vezes ele repetir que as coisas eram boas, que estava bom, pela primeira vez vai surgir na história da humanidade, na criação, uma declaração divina dizendo, não é bom. Não é bom. O que Deus declarou que não é bom? Ele declarou, não é bom que o homem esteja só. Esse, queridos, é o tema da nossa mensagem dessa manhã. Não é bom que o homem esteja só. Então, quando Deus declara que não é bom que o homem esteja só, ele viu que o homem... Nós podemos encontrar 2 formas de entender essa declaração. Às vezes, quando você começa, por exemplo, a fazer um desenho, e aí você olha e já não ficou bom. Você pega aquela folha de papel, amassa e joga no lixo, e começa a fazer um outro desenho. Um desenho que seja bom. Essa é uma forma de entender. Mas não foi assim que Deus tratou com o homem. Ele não fez o homem e disse, não é bom, jogou fora e foi fazer outro. A outra forma de entender é você começa a pintar um quadro. Você vai pintando, depois você pausa, se afasta um pouco, olha, e você chega a uma conclusão. Ainda não está bom. Está faltando alguma coisa. E aí você dá mais umas pinceladas, acrescenta mais algumas cores, algumas tonalidades, até que chega naquela forma que você se afasta e diz, uau, agora ficou bom. Esse era o sentimento do Senhor quando ele declara sobre o homem. Não é bom que o homem esteja só. Deus está dizendo, está faltando algo. Para chegar numa condição de perfeição, para que eu possa declarar como as demais coisas, está bom. Então, não é bom que o homem esteja só. Queridos, nós, homens, não fomos criados para ficar sozinhos. Eu tenho uma amiga que ela diz assim que Deus, depois que criou o homem, ficou dando uma olhada e achou que toda a criação estava tudo assim muito quieto, muito silêncio, não tinha conversa, estava muito... Aí ele falou, não está bom esse negócio, eu vou criar para Adão um ser falante.
E aí decidiu criar a mulher. Na verdade, tem uma história que diz que o marido, ele tinha uma esposa que gostava muito de conversar. Parecia a Claudinha, né, minha esposa. Gostava de conversar, fazia amizades fáceis. E daí, essa esposa dele conversava tanto que cada vez que ela ligava para alguém, ela não passava menos que 1 hora no telefone. Era o jeito dela, conversava bastante. E um dia, ele está lá lavando a louça e escuta ela pegando o telefone, ligando para alguém. E daí, ele ficou escutando e passou 25 minutos, passaram-se 25 minutos e ela desligou o telefone. Ligou tão rápido? 25 minutos? Aí ele saiu da cozinha, foi lá na sala e disse, escuta, esposa, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, meu amor, tá tudo bem, é que eu liguei para uma pessoa desconhecida por engano. Então, nós precisamos de alguém para conversar, para nos relacionar. E aí, a partir desse texto de Gênesis, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, nós fomos feitos para relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Quando ele diz façamos o homem, ele está usando a pessoa do plural. Façamos, porque existe um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Diante dessa conclusão, ele decide, então, dar origem à mulher. E ele vai dizer, disse o Senhor, farei para ele uma aliada, uma auxiliadora, que lhe seja semelhante. Eu gosto da Nova Bíblia Viva, a versão que diz assim, vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. A palavra aqui, hebraica auxiliadora, eizer, significa alguém que lhe ajuda. Eizer. É daí que vem a palavra Eliezer, né? El, Deus, Eizer, que ajuda. Daí que vem a palavra Ebenezer, né? O filho da ajuda. Então, Deus criou alguém para o homem porque Deus olhou para nós. E apesar de todos os detalhes com que ele nos fez, ele entendeu que nós precisávamos de ajuda. E veja, quando Deus declara que está dando origem a alguém que seria uma auxiliadora, ele não está dizendo que essa pessoa é menos valiosa, é menos importante. Até porque Deus usa para si esse adjetivo. Eu sou o Deus que te ajuda. Quando ele fala lá em Jeremias para o povo, ele diz, vocês rejeitaram a mim, o seu ajudador. É a mesma palavra, Eizer. Nós cantamos aqui sobre o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. Então Deus criou para ele uma auxiliadora que lhe fosse correspondente, semelhante à palavra neged, que significa de frente, diante. Deus deu origem à mulher e colocou ela de frente para o homem. Veja, Deus não a colocou adiante do homem, nem atrás do homem. Deus a colocou de frente, diante, de uma forma que correspondesse. E aí os versos 19 e 20 diz assim, então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais do rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada ou uma auxiliadora que lhe correspondesse semelhante a ele. Eu fico imaginando aquela cena de Adão ali naquele jardim, naquela criação, tudo tão bonito. E aí, Deus, o Senhor, tinha criado os animais, né? Cada um com a sua espécie. E ele os traz para Adão dar um nome. E vai dizer que Adão olha para cada um deles, mas não consegue identificar em qualquer uma daquelas criaturas alguém que lhe correspondesse.
Alguém que, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil, que desse certo com ele. De repente ele olhou aquele elefante chegando e ele pensou, esse negócio aí, esse nariz muito grande, essa tromba aí, depois eu vou dormir com essa elefanta aí, vai que ela rola por cima de mim, tendo um pesadelo, eu tô morto, não vai dar certo. Daí ele olha para o avestruz e diz, quando eu quiser conversar ou brigar, ele vai enfiar a cabeça num buraco, não vai querer me ouvir, ou depois vai sair correndo, eu não vou alcançar nunca. De repente ele olhou para a girafa e disse, mas isso aí não vai dar certo, pescoço alto, vou ficar com torcicolo. E ele olhou para todas as criaturas e não havia ninguém, não havia nada que lhe correspondesse. Queridos, a palavra aqui corresponder, quantos aqui já montaram aquele quebra-cabeça assim de 1000 peças, 5000 peças? É interessante que cada uma daquelas pecinhas, elas têm aqueles encaixes. E aquele encaixezinho que ela tem, em todas as 5000 peças, só vai ter uma única parte que vai corresponder àquela outra parte que tem que se encaixar. Essa aqui é a ideia, não havia quem lhe correspondesse. Então havia necessidade de uma parte com quem fosse possível o homem ter uma ligação física, emocional e espiritual. O plano de Deus, quando ele idealizou a origem do homem e da mulher, é que essas duas partes, elas se completam perfeitamente, gerando essa aliança abençoada, debaixo da graça de Deus, produzindo uma plenitude física, emocional e espiritual. E aí a gente aprende a partir desse texto como se deu a origem da mulher. Vai dizer o verso 22 que da costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Sabe o que é interessante, queridos? Que todos os verbos usados na criação, no capítulo 1 de Gênesis e até no capítulo 2, você vai encontrar palavras como criar, fazer, formar. Mas nenhuma dessas palavras foi aplicada à mulher. A origem da mulher é narrada por um outro verbo. É o verbo hebraico baná, que significa edificar. Põe essa figura para nós, Laisa, por favor. É um jargão, vamos dizer assim, da construção civil. Edificar é a palavra usada para quem vai construir uma casa. Por exemplo, quando diz que aqueles homens chegaram na planície de Sineai e decidiram construir uma torre. A Torre de Babel. A palavra ali construir é baná. Quando diz que Abraão edificava um altar, a palavra ali é baná. É a área do Joãozinho ali, né? Nosso construtor. Todo dia ele está lá exercendo esse verbo hebraico, baná, construir. Quando diz que alguém edificou a cidade, baná. E essa palavra que Deus vai usar para a origem da mulher. Não vai dizer, Deus fez a mulher, ou Deus criou a mulher, ou Deus formou a mulher. Vai dizer, Deus edificou a mulher. Eu achei tão curioso essa questão da edificação. Deus edificou a mulher. Então, quando a gente olha ali esse verbo baná, eu vou te dar aqui uma explicação rapidinha. Esse verbo é formado por 3 letras no hebraico, conforme você pode ver ali. São as letras Re, Nun e Beit. E essas letras que estão ali em cima, que é a escrita atual do hebraico, elas evoluíram de figuras, que estão essas embaixo, em vermelho, que são chamados pictogramas. Ao longo dos anos, elas foram sendo redesenhadas até chegar nessa forma. Então, a origem desse verbo baná, que Deus edificou a mulher,
é muito interessante, porque os pictogramas, eles mostram ali, primeiro, esse bonequinho, com os braços levantados, e os estudiosos dizem que o significado dessa figura é contemplar, como uma pessoa contemplando. Depois nós vemos essa outra figura que lembra a semente do homem, um espermatozoide, num. E os estudiosos declaram que o significado dessa letra é descendência, porque no hebraico cada letra tem um significado. Então, contemplar, descendência, e a terceira figura lá, Beit. Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico. A primeira é o nome do nosso irmão aqui, Aleph, né? Daí vem a nossa palavra, o nome do nosso alfabeto, né? Aleph Beit, ou do grego, alfabeta, né? Alfabeto. Então, o Beit, a segunda letra, ela vai significar tenda ou lar, ou família. Então, quando Deus cria, quando Deus dá origem à mulher, que diz, Deus edificou a mulher da costela do homem, Deus estava estabelecendo um padrão de perfeição que se reproduziria pelas gerações seguintes. Que padrão é esse? O Senhor, unindo o significado das palavras, contemplou que a mulher receberia a semente do homem e assim daria origem à família. E esse padrão passou a ser o padrão divino estabelecido por Deus para se repetir por todas as gerações. Então, quando o homem se une à sua mulher, produzem os filhos, está formando essa questão do lar. É algo tremendo e impactante. E veja, a mulher, ela não foi feita do osso da cabeça do homem para não pensar que é superior. Nem o Senhor tirou um osso do pé de Adão para que também ela não fosse tida como alguém inferior. Nem tirou da coluna vertebral para não se dizer que ela é o sustento, mas foi tirada da costela, da parte que fica próxima ao coração, representando o aspecto afetivo da mulher. Foi tirada de uma região que fica debaixo do braço, significando a importância de ela ser cuidada, amada e protegida e abraçada pelo homem. Então, o homem não é superior em valor à mulher. O homem tem uma função superior em termos de liderança, mas não de valor. E essa questão de liderança, todos nós temos que lidar com isso em todas as situações da nossa vida, seja na escola, você está na sala de aula, tem ali a figura de um professor, de uma professora, que representa uma liderança naquele momento. Se você entra numa aeronave, você vai viajar, aquele avião ele está sendo liderado, comandado por um comandante. Então, você precisa respeitar essa autoridade. Todos os contextos, lá no seu trabalho, você deve ter sobre você um gerente, um diretor, um patrão, uma pessoa que representa uma questão de uma ordem de funcionamento das coisas. Onde não existe essa ordem, queridos, vira caos, vira anarquia. E a família também precisava de ter uma ordem, e Deus estabeleceu essa ordem, colocando o homem como líder. Mas quando diz que Deus edificou a mulher, essa edificação ela tem um aspecto profético, preste atenção nisso, porque lá no início, em Gênesis, quando Deus edifica a mulher, ele estava anunciando algo que ia remeter no futuro, que ia expressar a glória no futuro do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Quando Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde para Pedro dizendo assim, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, tu és Pedro, e eu te digo que sobre esta pedra farei o quê? Edificarei. É a mesma palavra, sendo que é no grego, mas é a palavra correspondente. Oikimodeu, eu edificarei a minha igreja. Então veja que Jesus está falando da relação entre ele e a sua igreja.
a igreja foi edificada. Por isso que Efésios capítulo 1, versos 31 e 32 vai dizer: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande esse mistério, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Vamos entender isso aqui. Paulo, depois de ele dar as orientações do que são as responsabilidades e como que deve ser a atitude, a postura do homem em relação à mulher e vice-versa da mulher em relação ao homem, ele vai fazer uma analogia, ele vai fazer uma comparação. Olha, o casamento, o projeto ideal de Deus, de um homem e uma mulher, formando a família, expressa a gloriosa imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso que ele vai dizer assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Então nós vivemos num momento de uma cultura que, por exemplo, exalta um papel de independência da mulher, um papel de um feminismo. Imagina se a igreja de Cristo agisse assim e dissesse: não, eu não preciso de Cristo. Eu vou ser uma instituição, um organismo independente. Qual o sentido que existiria? Como que a igreja pode existir sem Cristo? Não faz sentido a igreja sem Cristo. Não a igreja de Cristo, pode ser outras igrejas aí, mas a igreja de Cristo sem Cristo não faz nenhum sentido. E ao mesmo tempo, Paulo vai dizer para os homens: maridos, amem a sua esposa, tal qual, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor entrega um nível de responsabilidade para o homem que é o mais alto padrão de amor, porque ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar sua vida pelo próximo. E foi isso que ele fez. Ele morreu na cruz e deu a sua vida por nós. E ele está dizendo para nós, maridos, vocês têm que estar prontos para esse nível de compromisso, de dar sua vida pela esposa. Então, quando a gente vai entendendo essas diretrizes, vamos dizer assim, essas orientações divinas quanto ao que é a responsabilidade do homem e da mulher no relacionamento, na formação da família, você vai entender que tem um padrão muito sólido, muito forte, um fundamento muito bem feito para que a família seja feliz. Então a mulher, ela não vai ter dificuldade de se submeter à liderança de um homem que está disposto a dar vida por ela. O homem não vai ter nenhum problema de sacrificar sua vida por uma mulher que o honra, que o respeita, que o abençoa. Essa semana eu vi um vídeo da pastora Tânia Tanuri, se não me engano, ela falando algo muito interessante sobre a questão da identidade. Você sabe? Helena Tanuri, né? Ou Tânia Tereza? Acho que era a Tânia, eu misturei as duas aí. Eu acho que era Helena Tanuri? Tânia Tanuri, Helena, sei lá, uma das duas. Enfim, ela dizia assim que, achei muito interessante, que ela dizia assim que a identidade sexual de cada um de nós, não importa se você é homem ou mulher, a nossa identidade sexual, ela é estabelecida, ela é formada pela relação que nós temos com os nossos pais. Então, quando uma criança, vamos pensar assim, uma família que tem um menininho e uma menininha de filhos. Quando esses filhos, eles olham para um lar ajustado, biblicamente centrado, que corresponde a essas instruções bíblicas, em que o homem, ele lidera a sua casa com amor, com respeito, tratando a esposa com honra, com todo carinho, com todo cuidado, com esse amor sacrificial, pronto a se esforçar, dar o melhor de si, se precisar morrer pela esposa. E ele vê uma esposa que corresponde, como diz ali o texto em Gênesis, a esse marido, sendo-lhe submissa, sendo-lhe uma pessoa amável, uma pessoa que o respeita, que o honra.
Essas crianças, elas olham para essas figuras e isso estabelece a identidade delas, porque o menino vai dizer assim, quando ele olha para o pai estabelece a identidade sexual dos filhos. Então, o menino olha para o pai e diz assim, meu pai é meu herói. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Ele vê como que o pai trata a mãe. Ele vê como que é o olhar e a compreensão do pai em relação àquela pessoa que é tão preciosa para ele, que o nutriu, que o cuidou, que o carregou no ventre. Ele diz, o meu pai cuida dessa mulher, o meu pai se importa com ela, o meu pai se esforça por ela. O meu pai é fiel, o meu pai é leal a ela. O meu pai se empenha para que não falte nada em casa. O meu pai traz alegria ao coração dela. Ele cresce pensando assim, quando eu for adulto, eu quero ser igual ao meu pai. Ele cresceu com uma referência sadia. A menina, sabe como que ela olha para o pai? Não como herói. Ela olha para o pai e diz assim, meu pai é um príncipe. Meu pai é meu namorado. Ela vai pensar assim, meu pai é meu namorado. Ela vai dizer assim, quando eu crescer, eu quero casar com um homem igual ao meu pai, que vai me tratar igual ele trata a minha mãe. Agora, quando a criança cresce num ambiente onde o pai é infiel, onde o pai maltrata, desonra, trata de uma forma grosseira, estúpida, onde o pai é ausente, onde o pai é grosseiro, isso vai distorcer a identidade sexual daquela criança, porque ela vai pender para dois extremos. Ou ela vai dizer assim, quando eu crescer, eu vou ser uma pessoa subjugada e eu vou aguentar apanhar, ser maltratada, caladinha, porque a minha mãe fazia assim, não podia reclamar. Eu vou ser igual a ela. Ou ela vai para o outro extremo da rebelião e diz assim, de forma nenhuma, eu não quero saber de homem na minha vida. Eu vou me unir a uma outra mulher, porque a mulher é uma pessoa que dá afeição, que dá carinho. Então, muitas vezes, uma mulher está convivendo com a outra, não é necessariamente pela atração sexual, mas é por um trauma que teve na vida, por uma situação que experimentou lá atrás, por uma decepção, ou por uma falta de expectativa de encontrar um homem com essas características estabelecidas por Deus que lhe corresponda e que vai ser bênção na vida dela. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa manhã que o projeto de um homem e uma mulher dá certo, é um projeto de Deus. E aí, queridos, assim como o Adão foi o primeiro ser humano a receber anestesia geral, diz que o Senhor o colocou em profundo sono, abriu a sua lateral e tirou uma costela, e dali deu origem à mulher. Isso remete para a pessoa de Cristo, que lá na cruz do Calvário, ele dorme o sono da morte. Até o momento que um soldado vem e abre a sua lateral com uma lança. E dali jorra sangue e água, e ali nasce a igreja. Então, Paulo vai dizer que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar. Isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha só, vai dizer que ele vai deixar o pai e mãe e vai se unir. Primeira coisa que a Bíblia está falando aqui é sobre uma união que é para a vida toda. Nós falamos aqui na igreja sobre o princípio da aliança. Berit, que começa com aquela letra ali, o Beit. Berit significa aliança, um compromisso assumido que não pode ser revogado. Ainda que as leis humanas digam que pode, mas aos olhos de Deus, o compromisso, quando você chega diante do altar e você faz um voto de que você vai ser o esposo, de que você vai ser a esposa, esse voto é para durar a vida toda. É até que a morte os separe. Mas hoje as pessoas banalizaram. E saiu uma matéria aqui do jornal Bem Paraná, de 2022, de abril de 2022, que diz assim, falando sobre o Paraná, sobre o nosso estado, que em 2020 o Paraná teve 2 casamentos para cada divórcio, ou seja, de cada 3 relacionamentos, um acaba em divórcio. 1/3. É uma taxa altíssima.
E vai dizer também que as uniões estão durando cada vez menos tempo. Em 2020, 25% dos divórcios aconteciam antes do 5º ano de união. E 4% das separações acontecendo no 1º ano do casamento. Então vocês verem essa confusão, como que distorceu o padrão que Deus estabeleceu, que o casamento é para ser a vida toda. Vai dizer também que o Paraná é o 2º estado do país com maior número de casais procurando cartórios para desfazer a sua união. A média de uma união desfeita é que acontece 1 a cada 55 minutos. Então, provavelmente, até o final desse culto aqui, 2 casamentos terão sido desfeitos no nosso estado. Que triste, queridos. É abraçar uma outra verdade, é trocar a verdade de Deus por uma mentira, por um engano. Por ideias de pessoas que dizem, não vale a pena lutar pelo casamento, pega um atalho, o caminho mais fácil, cada um segue o seu caminho, busca uma outra pessoa que vai te fazer feliz, mas não vai. Porque o estado de alcançar essa felicidade no casamento é uma decisão no seu coração de trabalhar, de edificar, de construir e de seguir os princípios de Deus para a união. Ele vai dizer, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a quem? A sua. Singular e feminino. O homem vai se unir não a outro homem. O projeto de Deus não é que o homem se unisse a outro homem. Por mais características, virtudes e habilidades que um outro homem possa ter, ele não é a parte que corresponde ao homem. No projeto físico, espiritual e emocional. A parte que lhe corresponde é uma mulher. Se unirá a sua mulher. O gênero é feminino. Eizer. Isha. Né? É a palavra hebraica que deriva de Ish, que é o homem. Se unirá a sua mulher. E diz, e serão os 2. Então a sociedade está tentando emplacar uma ideia de que agora pode ter o multi-love, multi-amor, sei lá, poliamor. Né? Que você pode se relacionar com 2, 3, 4 pessoas. Mas isso não é um projeto de Deus. E serão os 2 uma só carne. Queridos, quando a gente sai do projeto de Deus, a gente vai ver confusão, a gente vai ver atritos, a gente vai ver constrangimentos, a gente vai ver dor. Porque não é feito para isso. Daqui a pouco as pessoas vão querer dizer, não, agora em alguns países aí já estão passando leis dizendo que um homem pode casar com uma árvore. Porque alguém colocou na mente a ideia de que uma árvore corresponde ao homem, ou corresponde à mulher, sei lá como é que isso acontece. Daqui a pouco vão aprovar uma lei permitindo que homens tenham relações com animais. Queridos, o nível de distorção do ser humano quanto à palavra de Deus, a capacidade do ser humano de se levantar e se rebelar contra o que é o projeto perfeito de Deus, tentar criar uma outra fórmula, um outro modelo, baseado no orgulho humano de que a sua ideia é melhor do que a de Deus, não é. Não é. E aí a gente vai encontrar uma outra matéria aqui do mesmo jornal, agora desse ano, de maio desse ano, que vai dizer que as famílias paranaenses estão cada vez menores, com a média de 3 moradores por lar. E vai dizer que no Brasil, em 1980, a família formada pelo núcleo tradicional, que é pai, mãe e os filhos, essa família nuclear, ela respondia por 66% dos domicílios. O censo de 2010 revelou que os lares não tradicionais hoje já somam maioria, são 50,1%. Então nós estamos vendo a sociedade virando as costas para o padrão divino e estabelecendo o seu próprio padrão, trocaram a verdade de Deus pela sua própria verdade, ou como diz Romanos, pela mentira. E esperam que vai dar certo. E a gente vê que por mais que a ciência se multiplicou, que a gente tenha coisas mais sofisticadas à nossa disposição, o mundo parece que está mais confuso. As pessoas estão mais perdidas,
porque estão tentando outro modelo. Então, queridos, a mulher, quando ela se submete à liderança do marido em amor, como a igreja submissa a Cristo, o lar vai experimentar a plenitude. O amor do marido pela mulher, sacrificial, quando é exercido, o lar vai experimentar a plenitude. E Pedro vai dizer que nós, maridos, devemos honrar as nossas esposas com a parte mais frágil, porque ela é coerdeira. Ela é coerdeira, ela não é cordeira. Ela é coerdeira do reino, da graça da vida, né? Então, ela tem a sua parte nesse relacionamento. E, por fim, o propósito do relacionamento vai dizer, não é bom que ele esteja só, farei uma ajudadora que seja correspondente. Então, nós vemos a participação da mulher primeiro no mandato cultural do homem, porque Deus falou para o homem agora, você domine sobre a terra, domine sobre os animais, sobre os peixes. Ele não vai dizer isso para o homem, domine no singular. Se você for ver o versículo lá de Gênesis 1, 27 e 18, vai dizer dominem. Ele está falando para o casal. Não existia outros seres humanos nesse ponto. Deus havia dado origem ao homem e à mulher, e ele vai usar no plural, dominem, multipliquem, encham a terra. Ele está falando de uma participação mútua, os dois, a mulher sendo essa auxiliadora que ajuda o homem a cumprir o seu mandato cultural, o seu desígnio estabelecido por Deus. Significa que o homem sozinho não conseguiria fazer isso. O homem sozinho ele não consegue se multiplicar. Nós não somos, não sei como é o termo científico, é hermafrodita, sei lá como é que é. É isso aí, né? Que a corta a minhoca, ela cresce sozinha de novo. A lesma, né? Sei lá como é que é, enfim. Tem uns bichos aí na natureza que eles se reproduzem sozinhos, mas o homem não é assim. O homem, ele precisa da mulher. Ele não tem como cumprir um mandato cultural se ele não tiver a parte da mulher. O homem não tem como exercer o domínio sadio, se ele não tiver o auxílio da mulher. Se ele tentar exercer esse domínio sem o auxílio da mulher, ele vai se tornar um ditador, ele vai se tornar um modelo distorcido do que é uma liderança. Também Deus criou a mulher e o homem para desfrutarem do prazer, do deleite dessa união, porque eles se correspondem, eles se comunicam, há uma comunicação de alma, há uma comunicação de espírito, há uma comunicação física. Deus criou também o casal para que a glória de Deus fosse refletida e as pessoas pudessem ver na figura de Cristo, no relacionamento entre Cristo e a igreja, uma expressão daquilo que é o projeto perfeito de Deus entre o homem e a mulher. Então nós somos uma igreja que celebramos esse projeto maravilhoso. Ele não é obsoleto, ele não ficou para trás, ele não deixou de funcionar. Vem cá, Claudinha. Pastora Cláudia é uma mulher sábia, é uma mulher preciosa, abençoada. Vamos completar 30 anos de casados esse ano. E eu quero dizer para vocês que o casamento dá certo. O casamento não é um ringue. O casamento é como um jardim do Éden, é um lugar de prazer, de alegria. Quando eu estou na rua trabalhando, eu não fico, acaba o meu momento de trabalho, alguma coisa, eu não fico procurando alguma coisa para fazer porque eu não quero chegar em casa, porque eu não quero me deparar com uma mulher rixosa, chata. Não, eu tenho prazer de ir para casa, eu tenho prazer de chegar em casa e vê-la sorrindo e poder dizer que eu a amo. O casamento é um projeto de Deus e vale a pena, queridos. Continua funcionando. E nós queremos encorajar que cada homem dessa igreja ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E que cada mulher honre o seu marido, respeite o seu marido, submeta-se à liderança dele, como a igreja submissa a Cristo. E nós vamos ter filhos abençoados, com a identidade estabelecida, de acordo com o padrão de Deus. Funciona, dá certo. Então queremos dizer aqui, feliz dia dos namorados para cada casal de namorados aqui, né? E dizer que naquilo que você precisa corrigir, como a Stephanie falou aqui na ministração,
se você precisar renunciar a comportamentos errados, para você alcançar esse padrão de Cristo, eu quero dizer para você que vale a pena. É o melhor padrão, é o melhor modelo. Amém, queridos? Quero convidar você a se colocar de pé. Vou orar por você, depois a pastora vai fazer aqui o encerramento. Se você está aí do lado do seu cônjuge, né, você pode louvar a Deus pela vida dele. E você pode se comprometer aí diante do Senhor agora e dizer: eu quero ser esse marido que honra a esposa, que cuida, que faz o melhor por ela, que a trata com respeito, com carinho, que está disposto a dar a vida por ela. E você, esposa, pode fazer um compromisso aí diante de Deus, dizendo: eu escolho hoje me submeter à liderança do meu marido, honrá-lo e seguir o padrão que Deus estabeleceu. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi anunciada nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque eu não precisei criar esse padrão. Esse padrão foi o Senhor que criou. Eu só estou compartilhando com a tua igreja aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra. E, Senhor, nós somos testemunhas vivas de que esse padrão é excelente. Ele é perfeito. Nenhum outro padrão, Senhor. Nenhum outro padrão. Nada que os homens possam inventar, nada que a tecnologia possa inventar, nada que as filosofias e os comportamentos humanos possam sugerir, diferente daquilo da tua palavra, é melhor, ou sequer se compara com o que a tua palavra declara. O Senhor é perfeito nos seus caminhos e eu quero orar nessa manhã, para que cada casal, para que cada família que seja estabelecida nesses princípios, e sejamos uma igreja de famílias fortes, centradas em Cristo, para que sejamos uma sociedade sadia, feita de famílias fortes, Pai, para a glória do teu nome, expressando esse relacionamento entre Cristo e a igreja, em nome de Jesus. Amém.